para eu poder falar para vocês o quanto que a realização de um webinar de vendas é muito poderosa e ajuda muito e te impulsiona muito nos seus negócios, eu preciso te falar de que, antes de tudo, você não pode pensar simplesmente quando você vai criar um webinar em vender. Eu até postei dias atrás alguns conteúdos, né, no meu post pessoal do LinkedIn, na minha página profissional do LinkedIn, dando algumas dicas sobre você realizar o seu primeiro webinar. E a primeira dica que eu lembro muito bem foi que você fazer um webinar não tem nada a ver com você, nem com os seus interesses e nem com as suas aspirações. Você realizar um webinar tem 100% a ver com os interesses da tua audiência, do teu público, tem 100% a ver com as dores, necessidades e aspirações das pessoas que te acompanham, do teu público-alvo. E a partir desta dica que eu dei lá no LinkedIn, até gravei um vídeo a respeito, tem outros vídeos para gravar durante a semana, é que hoje realmente não deu para gravar mais, porque o dia foi extremamente corrido, mas a partir desta dica você já consegue entender e eu destaquei isto lá, você consegue perceber e identificar que você não pode preparar ou criar um webinar de vendas pura e simplesmente com o intuito da venda ou simplesmente fazer vendas. Ninguém, como todos os estudos e grandes empresários já sabem, todo mundo odeia, ou pelo menos detesta, né, porque odiar é muito forte, mas a maioria das pessoas detestam que lhe seja vendido alguma coisa, certo? Isso é normal e é natural para mim, tanto para mim quanto para você. Eu detesto quando às vezes eu recebo uma ligação aqui no meu celular ou no meu telefone de escritório aqui do lado e simplesmente a única proposta que eu ouço da pessoa eu gostaria que o senhor comprasse esse negócio hoje, porque isso é muito bom, porque nós estamos com uma promoção, porque isso é maravilhoso, porque você foi selecionado, blá, 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 blá. Eu e você detestamos isso. Então, por uma situação natural do ser humano, a gente detesta que nos vendam alguma coisa. Mas nós, em contrapartida, adoramos, amamos comprar. Nós amamos comprar, amamos tomar uma decisão e tomar aquele produto, tomar aquele serviço para o nosso deleite. É ou não é? Né? Desta forma, quando você vai preparar um webinar, e que, óbvio, é um webinar de vendas, porque num dado momento daquele webinar, você vai propor uma solução, você vai oferecer uma oportunidade para o teu público, mas digamos que 90%, talvez até mais, talvez 95% de todo o seu evento deve ser focado e orientado para ajudar o teu público que está do outro lado, dedicando uma hora muito preciosa do seu dia a te ouvir, a te assistir, a deixar de assistir, de repente, um filme na TV, ou curtir o seu jornal, ou estar com os filhos, porque está, neste momento, parando para te ouvir, para te assistir. Então, o que você faz com esta hora muito preciosa deste público? Você ajuda ele, mas você ajuda de verdade e extrapola aquela ideia de que você fala o que a pessoa deve fazer, ocultando completamente a questão do como se fazer isto. Como se fazer para perder peso em 7 dias? Como se fazer para se dar bem na balada e, enfim, conseguir uma namorada? Como cuidar melhor do meu bebê recém-nascido? Então, a gente
está cansado de ouvir N palestras, hangouts, onde as pessoas te mostram o que você deve fazer é 1, 2, 3. E pronto, você fica no vácuo esperando que um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de luz para o teu caminho seja liberado e simplesmente não acontece nada. E você fica a ver navios de mãos completamente atadas e simplesmente você sabe o que fazer. Mas você precisava de um pouco mais para dar pelo menos o primeiro ou o segundo ou o terceiro passo. Então, pegando este gancho dessa primeira dica sobre fazer o webinar de vendas que eu postei no meu LinkedIn e este mesmo vídeo, e esse artigo, né, eu postei em vídeo no meu canal do YouTube, né, eu quero que você que está aqui presente e tem este interesse real em aprender a fazer um webinar de vendas para os seus produtos, serviços ou como afiliado, você entenda que 95% de todo o seu evento online é concentrado na necessidade do teu público. Ele é o teu bem mais valioso, o teu ativo mais valioso. Então você tem que, no mínimo, servi-lo bem e lhe orientar com as devidas estratégias, com as devidas ferramentas, fornecer algum tipo de material substancialmente valoroso para que aquela pessoa que está te assistindo lá do outro lado desligue daqui a pouco o computador e vá para a cama pensando: graças a Deus, eu participei deste evento hoje, porque eu não saberia onde encontrar esse tipo de informação, ou na empresa que eu fui semana passada, ou na empresa que eu fui hoje cedo, ou o profissional que me ligou em casa ainda agora à tarde me ofereceu a mesma coisa, mas por um custo X. E dentro deste Hangout, ou dentro deste webinar, eu aprendi que eu posso fazer isto e como eu devo fazer isto. Esta pessoa, você que está aqui assistindo, vai sair, vai desligar, desconectar do Hangout, mas não vai desconectar de você, porque ela vai ter na memória a ajuda real que você ofereceu e proporcionou para ela. Então não se iluda que dentro também do curso que eu vou fazer sobre como fazer o webinar de venda, que vai começar agora quinta-feira às 8 da noite, certo? E você pode ter acesso a qualquer um dos níveis prata, ouro ou diamante aqui por baixo. Eu já vou explicar daqui a pouco um pouco mais de cada uma desses acessos, o que você vai receber, como você vai participar, etc, etc. Mas antes, eu quero te mostrar que você já pode sair daqui agora, independente de comprar, tá bom? Já pode sair daqui agora e preparar o seu primeiro webinar, ok? Você já pode fazer isso. Então, atenção e foco 100% na necessidade do teu público. Qual que é o teu público? Meu público é gestante. Então, qual que é o teu público? Gestante? Tá, gestante. Então, qual que é a necessidade ou qual que é o grupo de necessidades específicas que elas têm nesta fase da gestação? Por exemplo, nos primeiros 3 meses, quais são os cuidados? Então, já é um público, já é um grupo, já é um público. Quais são os cuidados para quem está na última fase da gestação? Quais são os cuidados que uma gestante de risco deve tomar? Então, se o seu público fosse esse, você organizaria um webinar para poder oferecer para essas gestantes que estão num grupo de risco, são gestantes, mas estão no grupo de risco. Você poderia oferecer um webinar para elas, orientando cuidados que elas deveriam tomar, em especial na primeira fase, na fase inicial da sua gestação, e depois também em especial nos últimos 2 meses da gestação. Enfim, são coisas que de fato tornariam mais úteis e melhor a vida dessas gestantes, e que elas não tirariam R$1 do bolso para você ensiná-las e orientá-las num webinar. E elas vão se sentir agraciadas, beneficiadas e vão lembrar de você. E elas podem se lembrar de você e tomar uma atitude no final do webinar,
quando você vai fazer a sua proposta de valor, seja um curso, seja um e-book, seja um treinamento, seja um encontro presencial, ou elas podem tomar essa decisão num outro momento, mas elas jamais vão esquecer do quanto que você ajudou ela a ter uma gestação melhor, mesmo estando num grupo de risco. Eu estou falando isso porque a minha esposa, quando engravidou, foi uma gestante no grupo de risco, mas graças a Deus foi muito bem acompanhada, foi muito bem orientada pelos médicos, etc, etc. E eu nunca vi, por exemplo, ninguém na área da saúde oferecer conteúdo nesse sentido, webinar para gestante de risco. Enfim, aqui eu estou te dando um exemplo porque foi uma coisa que eu vivi na minha família, mas para você ver as necessidades diferentes que uma família só pode ter, né, dentro de uma série delas. Enfim, deixa eu ver aqui os comentários. O Rico Reis, seja bem-vindo, meu amigo. Estou quase há 2 anos sem poder andar. Já tentei por 4 vezes, neste período que estou postado na Caixa, ganhar dinheiro com a internet, mas nunca consegui realmente ter alguma coisa efetiva. Só maquinelas de uma venda de vez em quando, enfim. Ok. Ô Rico, você pode perfeitamente criar um webinar, ok, Rico? No seu caso, que você está ainda nessa fase aí dentro de casa, você pode preparar bem identificar primeiro o seguinte, a necessidade do teu público, ok? Certo? Rico e aos demais que estão assistindo. Identifique uma específica necessidade que tem o teu público. Identifique. Assim que você identificar essa necessidade, você cria um conteúdo que vai ajudar verdadeiramente essas pessoas. Cria um conteúdo que vai ajudá-las verdadeiramente. A partir disto, Rico, você pode depois já do seu conteúdo pronto, você pode marcar o teu webinar, digamos assim, que fosse para daqui 2 semanas, certo? Até para você ter um tempo hábil de promoção, de divulgação, de experimentação das ferramentas que você vai usar, de testes que você pode fazer, chamando um amigo, alguns amigos, enfim, para poder testar a ferramenta e não dar bola fora, enfim. E, meu caro, desta forma, o Rico, mesmo seja qual for o produto que você está representando como afiliado, você pode usar perfeitamente um webinar para poder oferecer o conteúdo e, no final, fazer uma proposta. Aproveitando que o Rico colocou essa situação, certo? De que ele ainda não teve uma experiência de vendas que fosse substancial para ele, eu queria só dizer o seguinte: o meu primeiro webinar, para você que está aqui assistindo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado de coração. O meu primeiro webinar que eu fiz na minha vida foi como afiliado, isso deve fazer uns 2 anos, talvez 2 anos e 8 meses, 2 anos e 9 meses, tal. Eu não sou muito bom para coisas tão exatas assim, mas aproximadamente 2 anos e 9 meses. O que aconteceu? Para vocês entenderem o que eu fiz. Eu era um afiliado de produtos do Hotmart. Na época, eu promovia bastante produtos do Hotmart. E eu via... Opa! Aí voltou. E eu via, percebia e identificava que, pelo menos naquela época, pouquíssimos, mas quase que nenhum afiliado realizava webinars de venda. Quase nenhum afiliado fazia isso. E eu observava que até produtores de conteúdo, de produtos, na época também não faziam muito disso. O webinar, digamos assim, ganhou muito mais força, em especial do último ano para cá. Ganhou uma força realmente sem precedentes. Mas quase que 3 anos atrás, isso não era tão assim, digamos, não era uma coisa tão comumente usada. Lá fora, marqueteiros americanos usavam e sempre usaram webinars para poder realizar os seus eventos e gerar alguns picos de venda. Mas o que aconteceu? Para vocês terem uma ideia. Eu, pessoalmente,
identifiquei que eu não teria o conteúdo, certo? Eu, como afiliado na época, muito ainda recente na internet, aprendendo um monte de coisa, até hoje, claro, aprendendo muita coisa, porque eu não sei tudo, graças a Deus, todo dia estou aprendendo alguma coisa. Mas na época eu era muito assim, muito novinho, né? Muito começando ainda mesmo o negócio na internet. Aí eu pensei, nada melhor do que eu chamar, né? Do que eu chamar um produtor de conteúdo de nome, que tem uma boa audiência para este evento. Eu organizo o evento, preparo tudo, faço toda a produção do mesmo, trago alguém conhecido do mercado, essa pessoa dá o conteúdo e eu faço a venda no final. E a coisa foi tão interessante, pessoal, porque é o seguinte, né, eu convidei o produtor, ele aceitou o convite, não só aceitou o convite de trazer o conteúdo, como também promoveu este webinar para a lista dele. Então nós tivemos um ótimo público naquela noite. Eu, sinceramente, não vou falar para você que eu lembro quantas pessoas eram, mas eu sei que a gente tinha um ótimo público, sei lá, se era por volta de 140, 160 pessoas. Para um primeiro webinar que eu estava organizando e fazendo, para mim foi uma coisa fora do comum. Isso quase 3 anos atrás. E por mais que eu tivesse tido problemas, porque eu tive problemas, a minha CPU no dia deu pau, e simplesmente ela ficava desligando o computador sozinha. Enquanto, quando eu apresentei, né, eu abri o webinar, ok? E falei, hoje eu trouxe aqui o fulano de tal, vai trazer um conteúdo sobre 1, 2, 3, é o ponto, é o tópico, vai ajudar vocês, blá, blá, blá. Uma salva de palmas, clap, 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 tal. Fiz todo aquele agito, o produtor veio e mandou bala no conteúdo. Todo mundo ficou ligado no conteúdo, ligado, completamente ligado. E aquilo foi muito bacana, porque enquanto ele dava o conteúdo, o meu computador desligou umas 3 vezes. O meu primeiro webinar, o meu computador desligou sozinho 3 vezes. Então eu caía da sala, voltava, caía e voltei, assim, apavorado, desesperado. Eu andava pela casa, eu ficava louco, porque eu falei, eu vou perder venda. Uma outra coisa, quando eu voltei, a coisa estabilizou, o combinado comigo, com esse produtor, foi, acabou o conteúdo, né? Você dá a deixa de que você vai tomar uma água, certo? E eu venho para o pessoal, interajo com as pessoas, prestem atenção, interajo com as pessoas, começo já a pedir, solicitar que quem tiver dúvidas pode mandar aqui por baixo do vídeo, e eu comecei a fazer este engajamento com as pessoas que estavam ali. E muita gente estava perguntando, muita gente já estava parabenizando pelo conteúdo, o pessoal já estava vidrado em tudo aquilo que tinha sido falado pelo produtor. E eu já havia preparado antes, junto com o produtor, eu tinha me comprometido a fornecer alguns bônus meus para quem comprasse naquele webinar, no link que estava, no botão que estava abaixo do vídeo, que era o meu link de afiliado. Uma coisa muito simples, como geralmente eu faço os meus eventos. Um vídeo, um botão e os comentários. Eu não fico inventando coisas e tudo mais, eu não preciso disso. O importante é o conteúdo, não é verdade? O pessoal começou eu pedi para o pessoal poder fazer as perguntas, o produtor esperou, enquanto o pessoal começou a fazer as perguntas, eu fiz o pitch de venda. Eu realmente coloquei a proposta diante daquelas pessoas. Falei, pessoal, vocês viram que o fulano de tal deu um conteúdo massa para vocês aqui. Todo mundo gostou? Gostou? Aquela loucura. Falei, beleza, agora clique no botão abaixo, acessem eu não lembro se era curso, se era e-book, eu já nem lembro. Acessem o conteúdo premium deste produtor e vocês ainda vão receber todas as vendas que entrarem no meu link, que está aqui por baixo, vocês vão receber 2 ou 3 bônus, não lembro. Eu sei que era um conjunto de gráficos, outro era um conjunto de mini sites, era tanta coisa que a gente inventava na época para poder gerar bônus e o pessoal poder gostar. E as pessoas gostavam, as pessoas adoravam receber gráficos, pacotes de gráficos. Hoje eu tenho aqui no meu HD uma montanha de gráficos que eu paguei
$7, paguei $14, paguei $20, paguei $50, dependendo de cada um desses pacotes de gráfico, fui pagando. E na época eu tinha alguns pacotes de gráfico, mais um pacote de mini sites, e o pessoal adorava. E aquilo me gerou, em apenas 1h30, digamos assim, de webinar, aproximadamente R$1.000 em vendas no Hotmart. Aí você fala assim, bom, para mim é pouco, Juliano. Eu não trabalho 1h30 num webinar para ganhar R$1.000, tudo bem. Mas se eu estiver hoje trabalhando num webinar qualquer para ganhar R$1.000 só em 1h30, eu dou graças a Deus, e isso vira um case de sucesso para poder linkar com outros conteúdos e materiais que eu posso oferecer para o mercado. Mas se você falar, uau, R$1.000 em 1h30 de webinar, nossa, eu preciso disso, eu preciso, né, engatar um negócio deste. Então eu já tive muitas boas experiências com webinar, certo? Enquanto isso, vão fazendo suas perguntas aqui por baixo, usando a hashtag Tira Dúvidas do Webinar, que já vou parar para responder. E eu já tive experiências macabras, terríveis com webinar, certo? Mas eu quero deixar a coisa aqui mais positiva e leve para você. A minha primeira experiência com webinar, eu tive quase que R$1.000 de venda, quase que R$1.000 em comissão, aliás, né? Era comissão, mas quase que R$1.000 em comissão. E aquele produtor, veja, aquele produtor, porque o contexto de marketing no Brasil há 3 anos atrás era completamente diferente do que é hoje, aquele produtor ficou espantado de ver o bicho pegando no Hotmart. E só venda chegando, bicho pegando, pá. Eu fiz o pitch de vendas de uns 5, 10 minutos com o engajamento da galera e com o pitch de vendas. Ele voltou, respondeu pergunta, respondia 3 perguntas e eu voltava para o microfone. Pessoal, não esqueça, quer garantir os meus bônus? Então você vai acessar no link abaixo. E, bingo, as vendas começaram a rolar. Eu só fui realmente descobrir o valor das minhas comissões daquela noite depois que tudo acabou, né? Aí acabou o Hangout, aquela loucura, aquela adrenalina. Eu tava assim, eu acho que foi a primeira vez que eu fiz webinar na minha vida. Foi a primeira vez. Então, aqui, assim, eu tava vermelho, suava. Eu nem sei se até hoje eu tenho esse vídeo no meu canal do YouTube. Se eu tiver, eu até mando por e-mail para vocês verem como que foi toda a história lá. Eu nem sei se eu tenho esse vídeo no meu canal do YouTube. Bem lembrado, eu preciso ver se eu tenho. Mas, enfim, com isso eu quero mostrar para vocês o seguinte. Você já ouviu falar que tem pessoas que fazem webinar que levantam 50, 100 mil reais. Tudo bem. Mas eu não quero que você, primeiro, fique delirando na ideia de fazer um webinar por 50 ou 100 mil reais. Porque se você está começando, é um delírio. Isso para você é um delírio, certo? Para mim ainda hoje, é um delírio eu fazer um webinar para levantar 50, 100 mil reais. Eu trabalho por isso? Eu trabalho para poder chegar num patamar deste. Mas eu já vi pessoas em webinar realmente vendendo 110, 120, 130 mil reais em um webinar. Mas aí você tem que colocar na balança qual que é o ticket do produto, qual que é o perfil do público, qual que é o valor que aquele produto oferece, qual que é a autoridade da pessoa que está por trás de tudo isso, blá, 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 blá. Se ele sozinho realizou este valor no seu webinar, se ele teve um exército de 100, 200, 500, 3 mil afiliados divulgando o teu produto, o teu webinar. E eu já vi que pessoas que produziram webinars, resultados estratosféricos, é porque tinha uma estrutura como esta, muito completa, complexa, difícil de se gerenciar, porque não é fácil você gerenciar tudo isso. Um produto de ticket muito elevado, de 2, 3, 4 mil. Enfim, o público, o perfil do público é completamente diferente. São pessoas com também outro nível socioeconômico, é tudo diferente. Você tem que avaliar tudo isso. Agora você fala assim, para mim seria ótimo eu ter uma experiência de ganhar R$200 no webinar. Você me fala assim, seria ótimo eu ter uma experiência de ganhar R$300, R$500 no webinar. Nossa, seria maravilhoso. Como é que isso é possível? É possível. É possível e eu posso, agora que eu vou responder algumas perguntas, eu posso voltar e te falar como é possível você fazer isto, ou com produto próprio, ou com serviço, né, vendendo serviço, ou
representando um serviço de terceiros, um produto de terceiros como afiliado, tá bom? Vamos lá, a pergunta do Rico Reis. Obrigado por usar a hashtag, meu amigo Rico. Precisa de uma câmera especial para fazer um webinar ou algum outro tipo de material para ter mais qualidade? Eu adorei a sua pergunta, Rico. Eu adorei a sua pergunta. Eu só vou pegar aqui na minha gaveta. Eu tô aqui, viu, gente? Espera aí, só quero pegar um negócio na minha gaveta aqui para mostrar para vocês, tá? Vou repetir a pergunta do Rico. Eu preciso de uma câmera especial para poder fazer um webinar? Ou algum outro tipo de material para ter mais qualidade? Legal. Vamos lá, então, falar da câmera, depois de outro material, beleza? Então, câmera. Eu preciso de uma câmera especial? Bom, hoje, o Juliano Abraão hoje tem uma webcam que ele gastou lá 500 cruzeiros nela. Investiu 500 cruzeiros nela, que é a nossa famosa Logitech C920, uma webcam espetacular, a melhor webcam do mundo. Não é a melhor do mundo, não. Tem uma outra que eu tô louco para comprar, que aquela é sensacional, mas é que agora ainda não dá, porque é 2.700 cruzeiros a criança. Mas, enfim, hoje, aproximadamente uns 6, 7 meses atrás, eu adquiri essa câmera. Se eu há 7 meses atrás adquiri essa câmera e eu estou há 3 anos desenvolvendo atividades online, significa que que por pelo menos quase 2 anos e meio eu usei esta webcam. Deixa eu mostrar para você aqui. Rico e todo mundo que está aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Esta webcam aqui, ó. Olha como ela é simples. Ó. Tem até a marca dela aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, eu sou... Aqui tá espelhado. Cybercomp. Meu, pronto, ó, para resumir a ópera aqui, eu comprei esta webcam, certo? Eu comprei esta webcam, que foi a primeira webcam que eu tive. Eu paguei ela no Mercado Extra R$12. Pasme, eu paguei essa webcam aqui, ó, fiozinho branco, aí vem até aqui, ó, tem USB, viu? Mais nada disso. R$12 nessa webcam. Tem aqui né, ela pode girar, ela tem um esqueminha aqui, ó, tá vendo o detalhe? Você ajusta o foco dela, muito simples, mas no 80% dos vídeos que eu tenho no meu canal do YouTube e praticamente que 90% dos webinars que eu já fiz foi com esta webcam. Agora, você fala assim, pô, mas ela tem uma qualidade como a Logitech? Não! Ela não tem uma qualidade como a Logitech. Contudo, eu não tenho quase 1.800 assinantes no meu YouTube, porque eu usei uma webcam de R$500. Eu tenho quase 1.800 assinantes no meu canal do YouTube, e com quase, sei lá, 180, 190 mil visualizações, porque eu tenho conteúdo lá, certo? Minha cara já não ajuda muito. A câmera não era de máxima qualidade, mas eu consegui atrair pessoas que não só assistiam ou assistem até hoje meus vídeos, mas também vão lá no botãozinho e assinam. Clicam para assinar e receber os vídeos posteriores que eu vou criar, que eu vou gravar. Então, tem louco para tudo nessa terra, não é mesmo? Tem louco para tudo. Rico e os demais. Você pode começar com qualquer webcam, com R$12, com R$20, você compra uma webcam, uma boa. Instala no seu computador aí. Se você já tem um notebook, se você utiliza notebook, você então tem a webcam do próprio notebook, vai servir perfeitamente. Pode acontecer, sei lá, um delay ou outro na imagem, pode acontecer uma granulação ou outra na imagem, mas é o seguinte, vamos caminhar assim para o sucesso com o pé no chão. O sucesso adora a velocidade, isso é verdade, mas você tem que ter o pé no chão, você tem que entender que você precisa fazer o primeiro investimento, uma webcam, legal. Um segundo material que eu vou indicar, o Rico, e para todos que estão aqui, é um microfone. Olha só o meu microfone.
Estão vendo? É um microfone, não é charmoso, não é prateado, não é dourado como o do Raul Gil, nada disso, ó. Mas é um microfone simplesmente normal, comum. Sei lá, deve ter sido uns 25 reais também que eu paguei nele. Até na época eu achei que ele era bem chulé, e eu tava com a grana curta, e eu peguei assim, eu vou comprar, porque se der certo, eu seguro ele por um tempo. Aí pronto, tá aqui, ó. É com ele que eu realizo gravo os meus vídeos e faço meus webinars. A Logitech que eu uso, que eu gastei quase 500 reais nela, ela já tem câmera, ela já tem microfone embutido. Mas eu, pessoalmente, fiz alguns testes e eu não gostei a captação do áudio da Logitech. É assim, ela pega, sabe, ela vai pegar toda a lateral aqui, ó, tudo que está do seu lado. Então, se passar uma moto aqui na minha rua, se o meu bebê lá no quarto der um berrinho a mais ou der uma risada mais alta, ela vai pegar. Já este aqui, eu fiz alguns testes e ele não tem uma captura assim tão, né? Ele fica concentrado aqui, ele fica focado na minha voz. Um outro tipo de recurso de qualidade que você precisa usar, rico e aos demais, é o local que você vai fazer o teu webinar. O local. Gente, se vocês verem, alguns dos meus vídeos são altamente deprimentes. Eu já gravei com guarda-roupa atrás de mim, eu já gravei com sofá atrás de mim, eu já fiz muita coisa errada, muita coisa errada. Mas sempre procurando levar o conteúdo, enfim, talvez por misericórdia das pessoas, elas assinam o meu canal. Não sei, deve ser alguma coisa especial. Essas pessoas... mas o local que você vai gravar. O local que você vai gravar é importante que você tome cuidado com o quadrante que você vai aparecer. No meu caso aqui, ó, tá vendo? O quadrante que eu vou aparecer. Se eu fosse virar para o lado, ó o que... Nossa, o fio aqui já tá pegando. Ó o que vocês teriam. A gente ia ter uma tela verde, ó. Eu também poderia gravar para minha tela verde, tá vendo? Pendurei uma tela verde aqui, certo? Já até gravei alguns vídeos com ela hoje. Mas que você tenha um local com um quadrante assim, sem, sabe, uma paredinha lisa, independente da cor, uma parede lisa, se você tiver qualquer objeto de decoração, pode ser legal. Eu uso geralmente o meu quadro, porque eu uso muito ele para poder, enfim, fazer minhas anotações, atender os meus clientes de consultoria, muita coisa. Então, o local que você vai gravar ou realizar o teu webinar, e a iluminação dele, uma coisa que eu falo para as pessoas que trabalham no meu grupo de trabalho é cuidado com a iluminação. Quando o seu rosto fica muito sombreado, ou, enfim, parece que você está ocultando, parece que a sua imagem está ficando oculta, porque você tem alguma coisa para esconder. Então não é legal você fazer um webinar desse jeito. De preferência, quanto mais luz, e eu não tenho aqui ainda, eu preciso organizar isso, colocar luz, assim, como se fosse dois abajuzinhos, vai, com aquela luz fluorescente, essa que está aqui em cima. Mas assim, nas minhas laterais. Aí elas refletem e dão outro efeito aqui no vídeo, certo? Ah, e sobre o microfone, tem uns microfones bons também no Mercado Livre, vocês podem achar até microfones, se não me engano, por R$80, microfones de lapela. Não é aquela coisa, bom, como disse o Madruga, não é aquela coisa que você pode falar, nossa, que supimpa, que super microfone, mas se você quiser experimentar um de lapela, lá no Mercado Livre tem um de 80, tem outro de 190, enfim. Meu próximo passo é comprar um microfone de lapela para poder fazer os eventos ao vivo e gravar meus vídeos, que eu sei que o áudio é outro nível, é outra qualidade. Então, é muito importante isso. Outra pergunta aqui. O próprio Rico fez uma pergunta, qual que seria a diferença de webinar para Hangouts. O Rico e vocês que estão aqui assistindo, não é uma diferença de webinar para Hangout. Quando eu uso a ferramenta Hangout, veja bem, o Hangout ele é uma ferramenta. É uma ferramenta. Só que eu utilizo o Hangout para fazer um webinar. O fato é que a ferramenta se popularizou tanto, né? A ferramenta
ganhou tanta força que o pessoal acaba falando, vou fazer um Hangout. Por quê? Por que você vai fazer um Hangout? Porque é a ferramenta do Google que eu crio o vídeo, faço a apresentação ao vivo e acabou. Então, assim, é só uma questão acho que talvez por conta do uso, viu, Rico? O pessoal usa tanto o Hangout, a ferramenta Hangout para fazer o webinar. Mas, assim, o webinar é basicamente o quê? Eventos online e ao vivo, né? Há técnicas, existem técnicas, em especial lá fora, que o pessoal cria um funil de vendas com webinar gravado e vende desse jeito. Eu mesmo já assisti vários webinars assim, de marqueteiros americanos que fazem isso. O cara grava, o cara deixa o webinar gravado, cria um funil de vendas e taca ali venda. Simplesmente um negócio muito maluco. E funciona. O cara funciona, é impressionante. Então, Hangout é uma ferramenta. Você poderia falar assim, pô, mas que ferramenta então, além do Hangout? Nós temos várias ferramentas além do Hangout. Você tem ferramentas como, por exemplo, deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Ferramentas para vocês criarem seus Hangouts. Você tem Webinarjam. Cadê? Aqui, você tem Webinarjam, você tem Go... Nossa. Go... Olha os brancos que dá na vida do cara, bicho. Deixa eu colocar aqui que daí vem as ferramentas para webinar. Aí é mais fácil. Uma delas que você tem a Webinarjam, você pode colocar aqui dentro um vídeo do YouTube, né, no caso do Hangout, e fazer, só que aqui é um negócio muito mais completo, assim. Vamos falar assim, você já faz webinar há algum tempo e tem uma grana para poder investir, porque isso daqui tem funil de vendas, isso daqui tem criação de landing pages para o evento, para o pessoal se registrar no seu evento, para você mandar e-mails de dentro da ferramenta. Ó, tem uma outra que é a mesma coisa, ó, N-Meeting. Você tem autoresponder incluso, você tem notificações, você tem uma série de recursos dentro dessa ferramenta, certo? Segundo o que o meu mentor em consultoria de marketing diz, que ela ainda é uma das melhores. Enfim, eu tenho que, o famoso pagar para ver, né? Eu tenho que pagar para ver aqui pelo menos uns $400 por ano, para eu poder ter acesso a muita coisa aqui, inclusive funções de pagamento, o seu webinar no formato mobile. O Webinarjam é uma plataforma para quem já faz webinar, utilizando simplesmente uma página como essa que eu estou, já tem resultados, tem um recurso e quer investir, certo? Então, vale muito a pena. Você tem o serviço da Eventials. A Eventials ela é uma plataforma de eventos e treinamentos online, muito bacana também, tem um preço até que acessível. Aí, se você pagar por ano, vai dar 129, 149 por mês, alguma coisa assim. Mas você também tem transmissão, tem a gravação do conteúdo, você tem controle, quem entrou, você tem relatórios. É o que eu falei. Não adianta você querer utilizar uma ferramenta de webinar um pouco mais elaborada, enquanto você não começa a fazer os seus webinars utilizando aí do teu próprio site, da tua plataforma de sites, uma simples página com um vídeo do Hangout e, enfim, disponibilizar o conteúdo, um botão para download, qualquer coisa do gênero. Tem essa N-Meeting, que eu já usei ela muitas vezes, é uma ferramenta muito bacana também, e eu usei ela bem no início, assim, que eu descobri que ela tinha algumas funções muito pertinentes, eu utilizei ela, e ela é utilizada por muita gente. Tem a versão do trial, que você pode fazer gratuito por alguns dias, se não me engano 14 dias, e depois você tem como pagar por mês, $15, $65, por aí vai. O mais importante disso tudo, voltando aqui, o mais importante disso tudo não é você simplesmente agora querer investir numa ferramenta de webinar mais robusta, certo? Mais robusta. O mais importante disso tudo agora é você, primeiro, ter uma webcam para poder tudo funcionar, que é o básico. Um microfone,
ter um local que seja adequadamente iluminado e sem bagunças, sem falatórios, sem barulhos desnecessários, para você poder ter atenção no teu público e o teu público não achar que você está transmitindo o webinar de alguma balada aí, né, noturna, entendeu? Então você tem que ter esse mínimo, este básico para tudo funcionar. E aproveitem enquanto o Google ainda não cobra pelo Hangout, pela ferramenta Hangout, porque isto vai acontecer, é fato. Isto vai acontecer. Por enquanto é gratuito, você entra na sua conta do Google, cria um webinar, coloca o seu vídeo dentro da tua página, do teu website, pronto, você faz um webinar tranquilamente, enfim, sensacional, certo? Então eu falei para você de que um webinar é sobre o teu público e não é sobre você. Eu falei para você que você deve formar uma aliança para poder, de repente, fortalecer a tua mensagem, o teu conteúdo. Você deve escolher uma plataforma quando você estiver numa outra fase. Você pode escolher uma plataforma já paga para poder ter mais controle sobre isso. Aí você pode estar me perguntando, por que você não escolheu uma plataforma paga até hoje e está fazendo esse webinar tão simples, numa página, com um Hangout e só com comentário e tudo mais? Porque eu não tomei vergonha na cara mesmo, essa que é a realidade. Mas eu já passou, já venceu. Eu estou precisando já fazer um investimento numa dessas ferramentas. E hoje, sendo até orientado pelo meu mentor, eu consigo ter uma noção de qual realmente eu vou precisar investir. Só estou realmente juntando, digamos assim, os dólares para poder comprar a ferramenta. Fora isso, tudo certo. E o importante é que o seu Hangout funcione. Você não faça um Hangout, aquele Hangout técnico, cheio de termos técnicos, um Hangout frio, um Hangout sem você conseguir quebrar o gelo, sem nada. Aquela coisa realmente enfadonha. Não faça isso, que você vai matar o ânimo da galera que está te assistindo e nunca mais ninguém volta nos teus Hangouts, nos teus webinars, nunca mais ninguém vai querer saber de poder participar com você de alguma coisa. Você vai aprender dentro do treinamento plataformas de webinar, as que você pode usar paga ou gratuita, como você criar uma lista. Então, Rico, uma das suas perguntas foi essa, você vai aprender como criar uma lista quente para este webinar e garantir presença deles no evento. Uma coisa é você divulgar o evento, o pessoal se registra e no dia, será que o pessoal vai aparecer? Como que você trabalha para que o máximo de pessoas esteja ali ao vivo? Conteúdos interativos, vocês vão aprender tipos de conteúdo que você pode utilizar durante o seu webinar para tornar a coisa mais dinâmica e tudo mais. Formatos de webinar, tem 3 formatos de webinar que vai garantir um grande impacto para a sua audiência, você vai aprender isso. Como promover o seu webinar, as técnicas que você pode usar para poder ter um grande webinar. Um roteiro cinematográfico, você vai aprender como escrever um roteiro, um começo, meio e fim, para atingir o coração do teu público e então, como consequência disso, geração de vendas. Você também vai descobrir como mapear o comportamento da sua audiência antes do webinar, durante e depois. Com este relatório nas suas mãos, você vai simplesmente descobrir como você pode melhorar o seu faturamento. Você vai receber um checklist de tudo que você deve fazer antes, durante e depois da apresentação. Você vai estar por dentro de algumas das melhores práticas e mais eficazes práticas para se realizar um webinar, que começa com uma autoridade e que você começa como uma autoridade para o seu mercado, e você vai terminar este webinar sendo aclamado como se fosse um líder para toda a sua audiência. Além de outros materiais de apoio. Mas o acesso prata, basicamente, que é R$ 97,00, as 3 horas de aula ao vivo, tira dúvidas ao vivo, o PDF da apresentação da aula que eu vou utilizar a apresentação da aula, câmera em mim e outros recursos na hora, mas o PDF você vai receber e a gravação da aula. Fora que um bônus que você vai receber no acesso prata de R$ 97,00 é uma consultoria gratuita comigo por e-mail e você vai ter até 7 dias para usá-la, tá bom? O acesso ouro, como eu estava falando agora mesmo, o acesso ouro, você vai ter, além de tudo que já tem no acesso prata, você vai ter este checklist das melhores práticas do que se fazer no webinar,
um webinar extra, que na verdade vai ser uma grande consultoria de 2 horas que eu vou oferecer para este grupo de alunos. Então, pô, na última semana, o que você conseguiu avançar no teu webinar? Na preparação do teu webinar, na organização dele, ou você já conseguiu fazer o webinar, qual foi o resultado? Vamos conversar, vamos discutir isso junto, para poder ver o que dá para ser melhorado, para que se você acertou uma coisa, você vai manter, a gente coloca isso para você assim, mantenha isso, repita isso outras vezes, enfim, a gente vai discutir isso numa grande consultoria. E o bônus do acesso prata, que o botão está aqui por baixo, o acesso prata é apenas R$ 197, 2 consultorias gratuitas por e-mail, de até 15 dias para você poder usar. Então você pode mandar um e-mail por semana e eu vou te responder por e-mail aí, tirando suas dúvidas, te dando uma orientação por e-mail. O acesso diamante, agora eu preciso da sua atenção. De verdade, eu preciso da sua atenção. Se você quer levar a sério o teu negócio aí, você quer começar a simplesmente começar esse último trimestre do ano, sabendo que você vai mandar bala e já vai fazer o seu primeiro webinar, que seja daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui um mês, mas que você vai garantir o retorno do teu investimento neste treinamento, neste webinar. Então, eu, sinceramente, vou te recomendar o acesso diamante, que está aqui por baixo, o botão acesso diamante, o valor é de apenas R$ 247. Simplesmente R$ 247, e você pode parcelar no PagSeguro, certo? Ou fazer direto na minha conta com um desconto especial que está para você aí na página, você vai descobrir. O que você vai ter no acesso diamante? Tudo que tem no acesso ouro, tudo. Só que os bônus do acesso diamante são, primeiro, você vai ter 2 webinar extra no acesso diamante. 2. Eu já não falei de 2 no acesso ouro? Falei, não falei? Então você vai ter mais 2 webinar extra no acesso diamante. Compreenderam? Então, total de 4, né? Total de 4 webinars, tá bom? Nestes 2 webinar extra que você vai ter no acesso diamante, que o valor é apenas R$ 247. O primeiro webinar extra que você vai receber, eu vou te ensinar a fazer o lançamento de um produto digital utilizando o webinar. Como se faz o lançamento de um produto digital utilizando o webinar? Então, você vai receber um webinar extra só focado neste assunto, só focado neste ponto. O segundo webinar extra, você vai aprender a como fazer upsell do seu produto digital com webinar. O que é o upsell? É aquela venda que vem logo em seguida de uma venda inicial. Você vende um produto de R$ 7, como é que você vai vender um segundo produto de 47? Logo em seguida, como que você faz essa oferta, etc. Eu vou te fazer um webinar para você poder aprender isso. Agora, esses 2 webinars, só para os alunos do acesso diamante, podem sofrer alterações. De repente, né, vocês do grupo, você que vai estar agora no grupo, no acesso diamante, e vai participar comigo, este é mais um bônus, comigo, de um grupo de apoio ao cliente, por 30 dias, apenas 30 dias, não mais, tá bom? No Facebook, eu vou te inserir num grupo do Facebook e você vai ficar comigo ali por 30 dias. Vocês podem falar o seguinte, então, a gente não queria, né, falar de webinar de lançamento, a gente não queria falar de webinar de upsell. Então, vocês podem simplesmente no grupo, tem o direito de falar assim, pô, a gente queria uma aula sobre tráfego, sei lá, uma aula sobre como gravar vídeos, uma aula sobre como escrever e-mails, uma aula, você que vai fazer o acesso diamante, clicando no botão abaixo, apenas 247, você vai ter esse direito dentro do grupo do Facebook de poder até mudar o tema desses 2 webinars. Eu estou colocando de antemão esses 2 temas, porque podem ser que esses temas sejam do seu interesse. Pode ser que não, então o grupo de alunos é que vai decidir se esses temas serão discutidos. Mas vocês terão direito, você que está no acesso diamante vai ter direito a esses 2 webinars extra, beleza? Muito bem. Você ainda terá direito a um mapa mental, que é um outro bônus, com as dicas mais quentes, as dicas mais atuais do que o mercado americano, do que o empresário, o marqueteiro americano usa hoje para fazer no seu webinar.
O que o marqueteiro americano usa para fazer no webinar dele que dá 20 vezes mais certo do que nós fazemos aqui. Então você vai receber um mapa mental com todas essas dicas, as dicas mais quentes do momento, coisa muito, muito atual mesmo. Fora mais um bônus, que é um PDF, que você vai receber também no Acesso Diamante, com os alertas. Eu adoro essa parte. Eu sou um tipo de cara que eu acredito que eu não posso simplesmente te dizer o que você deve fazer e nem simplesmente como você deve fazer. Mas eu também tenho que te falar, não faça isso, não faça aquilo outro. Sabe como é? Eu também preciso te alertar de que você não pode fazer nunca, em momento nenhum, nem antes, nem durante e nem depois do teu evento online. Então você vai receber um PDF com alguns dos meus alertas pessoais e outros que eu tenho por referência de alguns profissionais da área, do que você não deve nunca, jamais fazer, ou erros que você deva cometer nos seus webinars. Óbvio que o webinar é um evento ao vivo, online, e qualquer coisa pode acontecer. Uma grande e extraordinária rajada de vendas, ou grande catástrofe, um grande erro, um grande mico que você pode pagar. Enfim, pode acontecer de tudo em um webinar. Mas você terá este PDF para poder você saber o que realmente não pode acontecer e como você se precaver com isso daí. Legal? Claro, eu acho que o bônus mais especial do Acesso Diamante é o grupo de apoio ao cliente, ao meu aluno, no Facebook por 30 dias. Eu e você vamos trocar ali algumas figurinhas e eu vou te ajudar e te orientar em como você fazer o seu webinar. Contudo, eu tenho uma surpresa para te contar agora. Eu só quero atualizar as perguntas. Eu tenho uma surpresa. Não sai daqui ainda. Eu tenho uma surpresa para te contar. Eu tenho uma coisa que eu vou fazer e que me veio simplesmente agora na minha cachola aqui. E eu acredito que pode ser muito bom para você. Vamos lá. Você que está me assistindo aqui agora e fizer o teu acesso diamante, ok? Você que está assistindo e fizer o seu acesso diamante, beleza? O que vai acontecer? Eu vou sortear lá já dentro do grupo do Facebook, inclusive eu já abri este grupo, e eu já vou começar a colocar os alunos lá, se não for amanhã, já na quarta-feira. Eu vou colocar um sorteio entre todos os alunos do Acesso Diamante. E o que você do Acesso Diamante vai poder ganhar? Você vai poder ganhar o seguinte, eu vou colocar como uma consultoria literalmente in loco no teu primeiro webinar. Sabe como é isso? Uma consultoria in loco? Digamos assim, eu vou usar como exemplo o Rico. O Rico pegou e marcou o webinar dele para daqui 15 dias. E o Rico fez o Acesso Diamante. O Rico está dentro do grupo do Facebook, lá exclusivo só para os alunos. E aí, o Rico é sorteado. Quando ele for fazer o primeiro webinar dele, certo? Eu vou orientá-lo um pouquinho mais de perto do roteiro, eu vou orientá-lo um pouquinho mais de perto sobre os e-mails que ele vai mandar, que ele vai escrever. E no dia do webinar dele, preste atenção, no dia do webinar dele, no dia do evento online dele, eu estarei com ele no backstage. Seja pelo Skype, seja por um chat do Facebook, seja pelo WhatsApp, eu estarei acompanhando o vídeo no YouTube aqui na página que ele criar, mas em especial eu estarei online com ele ali no começo do webinar até o final do webinar. Tirando alguma dúvida, dando alguma orientação, falando, Rico, colocou conteúdo, agora faz o call to action. Rico, é hora de tirar as dúvidas, não se perde. Rico, não continua o webinar com pouca iluminação, muda isso. Rico, não sei o quê. Rico, agora é hora do call to action. Rico, conferiu todos os botões para ver se estão de acordo, se o seu link de afiliado está certo, se o site está tudo ok, se o seu microfone, o áudio está ok. Então, no dia do webinar, de você que for participar do Acesso Diamante no meu grupo do Facebook destes alunos, eu estarei com você.
eu estarei com você. Então, eu vou fazer um sorteio entre todos os alunos do Acesso Diamante e você vai poder ter a chance de eu estar com você ao vivo, participando do teu primeiro webinar, do começo, meio e fim, ok? Acredito que isso vai poder te ajudar ainda mais, seu impulso ainda maior, porque, gente, fazer webinar sozinho é a coisa mais complicada do mundo. É complicado, é complexo, você tem que gerenciar muita coisa ao mesmo tempo, é complicado, é muito, muito complicado. Eu não oriento ninguém, e é uma orientação máxima que eu te dou aqui de graça. Nunca faça um webinar sozinho. Tenha um amigo de confiança, tenha alguém da tua equipe de trabalho de muita confiança, mas nunca faça sozinho. Para você fazer o teu webinar, para você criar o teu webinar e realmente garantir vendas, no mínimo, 2 vezes ao valor do Acesso Diamante. Eu quero que você tenha essa sensação, experimente isso, certo? E se você, de fato, acompanhar o passo a passo e estiver dentro, em especial, do grupo do Acesso de Diamante, né, do nosso grupo do Facebook, você vai ter a oportunidade, de entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, e com certeza, no seu primeiro webinar, vai ser impossível você não vender R$500. Impossível. Sinto muito, vai ser impossível. De repente, o produto que você vai promover vai ter um ticket médio de R$500. Então, vai ser impossível. Você vai vender um produto, você vai ter 2 vezes o valor recuperado do teu investimento no treinamento, certo? Até quando posso pagar? Porque eu ainda não recebi. Rico, foi um desses motivos que eu não comecei o webinar, eu não comecei o curso hoje. Eu coloquei o dia 8, Rico. Agora, me fala aí. Dia 8, você consegue já participar com a gente? Me responde, por favor. Se você puder, já no dia 8 você já vai estar dentro, é quando a gente vai começar. Dia 8, quinta-feira, às 20 horas. Então vai ser 8, 9... Não, vai ser 8, 9, 10 e 11. Das 8 da noite até as 11 da noite, com todo o conteúdo prático de como você vai criar o teu webinar. Como você vai escrever um e-mail para poder trazer a tua lista para o webinar. Como você pode fazer algumas chamadas para ação nas redes sociais. Onde você vai atrair esse tráfego. Você vai aprender tudo isso na prática. Na quinta-feira, às 8 horas da noite. Tá? Contudo, aos que estiverem no Acesso Diamante, você vai ter muito mais. Você vai ter praticamente 1 mês do meu acompanhamento pessoal para que você faça o teu primeiro webinar. E se dentro deste 1 mês você fizer o seu primeiro webinar, a gente ainda vai analisar os resultados, vamos trocar figurinhas para você poder atingir resultados, tá bom? Meta, gente. Pô, como que você vai fazer o seu webinar se você não tiver uma meta? A gente vai aprender isso na aula agora, quinta-feira. A você estabelecer uma meta de vendas e da meta de vendas começar a desdobrar. Quantas pessoas eu preciso ter registrado nesse webinar para eu atingir essas vendas? Quantas pessoas eu preciso ter registrado na minha lista para que eu tenha X pessoas assistindo a aula? Enfim, a gente vai tratar do assunto prático mesmo, passo a passo, para você fazer o teu evento acontecer e ser um grande sucesso. Vai ser uma alegria ter você por lá. Muito obrigado pela sua participação e não esqueça de fazer o acesso. Prata aqui por baixo, ouro aqui e diamante aqui. Acho que deve ser essa a ordem. Qualquer outra dúvida, me procurem pelo meu e-mail, pode responder, pelo meu Skype, pelo Facebook, enfim, os meus contatos estão aí. Boa noite a todos e até quinta-feira na hora do curso.